maior cronista desses tempos políticos de extrema-direita, o Reinaldo Azevedo, publicou uma coluna no UOL, mais uma vez detonando Tarcísio, Bolsonaro e a direita. E ele explica toda a confusão que está rolando entre eles. Quem vai explicar essa treta toda pra gente é o Pedro Zambarda aqui no plantão do Meteoro. Pedro, vamos lá. Para tradicional coluna aqui, a editoria do Pedro, editoria Tio Rei. A editoria que foi roubada por alguns breves momentos com Dai e que bombou num corte maravilhoso que deu muitas visualizações aqui no Meteoro. Sophie, não tem exatamente uma novidade nesse corte, mas achei interessante. O Reinaldo escreveu um texto falando um pouco de ciência e biologia. Ele falou de uma ameba, tentando fazer um paralelo com o Tarcísio. Mas eu não vou ficar muito no paralelo, eu quero ir direto pro assunto da coluna e reavivar uma coisa. O Reinaldo tá sendo muito corajoso, tá, gente? Ele tá sem voz ainda, não voltou no programa dele ainda. O pessoal tá lendo as colunas dele com inteligência artificial, porque ele tá com um problema, me parece, mais sério nas cordas vocais. Não é câncer também, isso já foi desmentido, tá, gente? Antes que a galera fique especulando aí nos comentários. Só que é importante dizer, ele é muito corajoso de criticar o Tarcísio no UOL, gente. O grupo Folha estava em campanha para o Tarcísio presidente e vai apoiar o Tarcísio agora para a reeleição a governador de São Paulo. Vocês não tenham a menor dúvida nisso. E ele tá batendo no Tarcísio sem parar, Sofia. Um negócio assim que é meio doido. Ele virou o maior crítico da direita. E aí ele escreve o seguinte, eu vou ressaltar dois trechos dessa coluna. As colunas do Reinaldo são longas, mas eu vou trazer aqui primeiro esse trecho interessante. Chororô do Tarcísio e a convocação de Ciro Nogueira. Vamos ver aqui. Quase eu me comovo com os boletins que saem aqui e ali sobre o estado de ânimo do governador Tarcísio de Freitas. Depois da sua fase tigrão, caracterizado pelo bato no peito, fácil e aconteço, veio a da melancolia meio amuada, como a dizer, não quero mais saber desse negócio de presidência não, eu vou ficar aqui em São Paulo mesmo, agora é a vez do ratinho. Notícia de hoje, né, Sofia? Ele escreveu isso ontem, mas é o que tá meio dado. É uma afetação, não uma renúncia generosa. Não uma renúncia generosa, uma presunção, não uma expressão de humildade. Ele está tentando dar uma chacoalhada na direita, como a dizer, assim não dá, vamos ter que bater no poste. O senador Ciro Nogueira, do PP, com menos tempo para ser sutil, vai direto ao ponto na mensagem nas redes sociais, transmitida a seus contatos. Ele escreve o seguinte, já está passando de todos os limites a falta de bom senso da direita. Digo aqui a centro-direita, a própria direita e seu extremo. Ou nos unificamos, ou vamos jogar fora uma eleição ganha outra vez. Por mais que tenhamos divergências, não podemos ser cabo eleitoral do Lula, do PT ou do PSOL. Não podemos fazer isso com o Brasil. Eu entendo a aflição do Ciro Nogueira, mas essa direita, entre aspas, com letra maiúscula, como se houvesse uma só, é uma ficção. E Nogueira sabe disso. Já vimos aqui, o bolsonarismo absorveu tudo, inclusive o próprio senador, que atribui a si mesmo a missão de ser uma reserva do pensamento estratégico. Ocorre que ele se manifesta como se também não cometesse erros crassos. Ciro pode tudo, menos negar que existam as suas digitais na destrambelhada PEC da blindagem, que levou na testa, na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, a que pertence a pecha que lhe atribuem as ruas. PEC da bandidagem, pior, ela parece atrelada, de muitos modos incômodos, à patuscada da anistia, depois convertida em uma dosimetria mais amena com os golpistas. Ciro, ele mesmo, é bem verdade, acha essa pauta uma besteira e uma perda de tempo. Vendo o mundo do seu ângulo, tem razão, mas convencer Eduardo e o núcleo duro do bolsonarismo de que a tarefa principal é impedir a vitória de Lula, com o resto sendo acertado depois, isso não tem sido uma tarefa fácil. Eis que no centro das dificuldades, Nogueira é um dos braços operantes de Tarcísio, age para ser o seu vice na chapa de direita, entre aspas, essa que ele escreve em caixa alta. Para tanto, ele entende, não sem razão prática, que essa conversa de anistia, ou mais amplamente revisionismo judicial, é algo que poderia ser resolvido depois, já de posse do assento presidencial, quando tudo se tornaria mais fácil. Ocorre que há uma pedra no meio do caminho e ele não tem conseguido remover.
A eventual vitória de um Tarcísio ou de qualquer outro que se apossasse do patrimônio eleitoral do bolsonarismo é o caminho mais curto para a obsolescência, nos termos hoje dados do próprio bolsonarismo. Poderiam dizer, pô, mas seria bom para o Brasil. Talvez isso não tenha ficado claro. Eu não estou aqui a dizer que, fora do controle de um Bolsonaro ou sob o comando, por exemplo, do governador de São Paulo, a extrema-direita iria aderir a um pacto civilizatório. Eu não creio que a privatização das... Olha o Reinaldo Azevedo criticando a privatização da Sabesp, gente. Conectem com o Reinaldo Azevedo lá de trás. Eu creio que a privatização da Sabesp, do modo que se deu, que a inconstitucional cessão de terras públicas para as fatias amigas do agro, que a expansão das escolas cívico-militares ou uma política truculência de segurança pública sejam expressões da civilidade política. Não faz tempo, Tarcísio rasgou elogios para a gestão do destrambelhado e mal-sucedido Javier Milei. Diante da investida de Trump contra o Brasil, acovardou-se e atacou a vítima, tentando se firmar como escolhido, investiu de maneira irresponsável contra o Supremo e entregou-se à desavergonhada defesa da anistia. Parece dizer a todo tempo aos radicais, vejam como eu sou um de vocês, e ao mesmo tempo a miúda, e nos grupos selecionados afirma, olhe, eu não sou um deles, eu sou um moderado. Não fosse a forma como o bolsonarismo se constituiu, é claro que Tarcísio parece ser a fórmula ideal para pegar o bastão da direita. Razão por que Nogueira se desespera, como a dizer, como é que a nossa turma não enxerga isso? Pois é, o problema, voltamos à ameba, é que essa direita, com força e expressão eleitoral, Sofia, tá morta, não existe mais. Quem tem a avalanche de votos é o bolsonarismo. E um fanático como Eduardo não está convencido de que é melhor vencer com Tarcísio e perder o domínio do patrimônio do que ser derrotado por Lula e conservar a herança para embates futuros. A direita tá morta, gente. O Reinaldo Azevedo virou de defensor da extrema-direita, na época que ele era colunista da Veja, pro cara que tá anunciando a morte da direita institucional no Brasil, porque foi engolida pelo bolsonarismo, gente. E não tem saída. Não tem saída. E ele coloca aqui, concluo esse texto notando que o governador de São Paulo ora se lança no embate eleitoral de peito aberto, com linguagem profética, ora, como agora, se acoelha e diz que não quer brincar mais, o que leva Nogueira a fazer alerta às direitas. Tarcísio hesita entre partir para a guerra, mas aí teria que bater de frente com Eduardo e seus fiéis, ou ficar à espreita. Ora, parece me permitem, ele se comporta como uma espécie de Belo Antônio da extrema-direita. Assistam um filme de Mauro Bonini, com Marcelo Mastroianni e uma Cláudia Cardinali, que nos deixou no dia 23, no dia 23, então com uma beleza inefável, intraduzível em palavras. Todas as mulheres eram loucas pelo Belo Antônio, mas ele não comparecia para o jogo, era mais fama do que o proveito. A direita está numa situação difícil, porque virou comida de ameba e nada tem a oferecer, a não ser uma promessa meramente reativa ao PT. Essa briga não é nova, gente, e eu queria ressaltar uma mudança que o Reinaldo fez, que foi quando ele brigou com um colega dele da Veja, o Diogo Mainardi, e eu resolvi recuperar isso aqui. É um post do 247 de 2023. Mainardi ataca Reinaldo Azevedo, que rebate. Tem medinho da Polícia Federal. Que disse os dois na época? Os dois vindos da Editora Abril, que eu trabalhei lá, eu sei de onde vem esses dois bichos. O jornalista Diogo Mainardi, que trabalhou no Antagonista, porta-voz da Lava Jato da extrema-direita, atacou o jornalista Reinaldo Azevedo por fazer críticas à operação e ao senador Sérgio Moro do União Brasil, ex-juiz federal em Curitiba. Eu me penitencio por ter tirado esse patife da sarjeta, disse Mainardi, colunista na época da Folha de São Paulo. Azevedo rebateu, quanto medinho de uma PF independente e profissional. Em seu comentário, Mainardi, que foi da revista Veja, respondeu com a seguinte postagem: a extrema-direita que ronca e fuça em polvorosa por causa da decisão óbvia e fatal de Toffoli, não se esqueçam, quem ordenou a operação spoofing foi Sérgio Moro, estava sem querer produzindo provas sobre os crimes da Lava Jato, destruíram o setor da economia, destruíram milhares de empregos, destruíram a política, prepararam a ascensão de um fascistóide ao poder, ainda falta muito, o ponto final nesta linha papuda em O É da Coisa, disse o Reinaldo. Jornalista Reinaldo Azevedo, também da Veja, continuou com seus comentários. Lavajatistas e bolsonaristas vivem a se estapear por aí
Divergência passageira logo passa, são farinhas do mesmo saco. A decisão do Toffoli já os uniu. Moro vive de joelhos para Bolsonaro. O capitão andou dando joelhada no queixo dele. Vamos ver agora. Alguns ratos já saíram dos esgotos propondo união tácita. Gado fascistoide conhece gado fascistoide, né? Agora é preciso saber quem vai financiar essa operação. Essas pessoas todas que eu tô falando aqui, Sofia, elas ficaram ricas nesse período, tá? Mas é interessante. O bolsonarismo e essa briga agora do Eduardo com o Tarcísio matou a direita. É por isso que o Lula consegue se eleger, talvez, pela 4ª vez. Você tá mutada, Sophie, não tô te ouvindo. Eu diria, Pedro, que isso não é uma situação relacionada aí apenas Bolsonaro, Tarcísio, etc. Isso é um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro. A direita tradicional, a direita liberal está sendo engolida pela extrema-direita no mundo inteiro. A gente viu isso acontecer nos Estados Unidos com o Trump, que tomou o Partido Republicano de assalto e é isso, o Partido Republicano agora é dele. E a gente tá vendo em vários países da Europa os partidos da extrema-direita ganhando cada vez mais espaços. Nazistas, e eu tô falando nazistas de verdade, gente. Não tô falando nem, tá chamando. Não, os nazistas estão conquistando mais assentos no parlamento alemão. O Chega conquistando cada vez mais assentos, cada eleição que passa é mais assentos pro Chega no parlamento português, do Vox no parlamento espanhol, sabe? A extrema-direita, e isso tirando espaço da direita tradicional. Então a extrema-direita, ela tá tomando o espaço da direita tradicional em todo mundo. Não é um fenômeno brasileiro esse na minha leitura. Não sei se você concorda comigo, Pedro. Mas na minha leitura isso não é uma questão brasileira. Isso está se expressando aqui no Brasil nessa briga Bolsonaro-Tarcísio. Mas é algo que está acontecendo no mundo inteiro. E como que eu leio isso? E daí é isso, gente, é a minha opinião só, tá? O que eu vejo é que, assim, a gente tá numa crise do capitalismo. O liberalismo não consegue oferecer nenhum tipo de solução para essa crise. As pessoas estão sentindo a crise, o capitalismo não consegue oferecer, o liberalismo não consegue oferecer uma solução. A esquerda institucional também não. E a gente não tem uma esquerda radical forte o suficiente para ganhar espaço. E não estou dizendo que... Gente, ouçam, não estou dizendo que não existe esquerda radical, é óbvio que existe. Mas vamos e convenhamos, ela não está organizada e grande o suficiente ainda pelo menos, para responder a isso. Que sobra o fascismo. Sim. Eu acho até, sobra o fascismo. Sophie... É até aquela frase famosa, sabe, que o antigo está morrendo e o novo não está pronto para nascer. É isso. O novo não está pronto para nascer ainda, uma revolução socialista. Não há processo revolucionário em curso. Mas uma coisa que é importante, tem um colunista da Folha... Ai, gente, eu me esqueci o nome dele. Ele é filósofo e tal, mas ele falou uma coisa interessante. Por exemplo, 2024 foi meio ruim para a esquerda e para a centro-esquerda. Teve muitas candidaturas de extrema-direita que ganharam eleições. E aí, no caso, é o Hélio Schwartzman, lembrei o nome dele. Ele falou, a direita teve vitórias em 2024, mas no longo prazo são as pautas sociais que estão ganhando relevância, Sofia. Então, de fato, a gente não tem um processo revolucionário em curso, mas tem muita coisa que a gente está tendo frentes aí para combater. E aí eu discordo do superchat que chegou do Luiz de Mello. A direita está fraca e brigando, mas não está morta, temos que manter a guarda alta. Não, eu não acho que a direita tá viva, Luiz. Eu acho que a direita morreu mesmo. Eu acho que não tem mais liberalismo do lado da direita, é extrema direita. O que tá vindo do lado deles é fascismo. Em termos de fenômeno político relevante, entendeu? É o Trump, gente. O Trump é um fascista. Gente, é só... Não tem nem só defesa do sistema econômico. Se eles precisam infiltrar o Estado nas empresas, eles fazem isso.
Eles quebram, inclusive, dogma liberal. Não tem mais defesa da direita. É extrema-direita, centro-esquerda e esquerda. O Reinaldo tá certo, a direita morreu. Sim, eu concordo. É só ver o que aconteceu com o PSDB, gente. Uhum. Tchau. Que é o que a Sofia falou, não é exclusivo do Brasil, tá acontecendo no mundo inteiro. Tanto que nos Estados Unidos, os democratas e os republicanos, que são tradicionalmente defensores do liberalismo, não são nada. Sobrou os antitrumpistas e os trumpistas. Uhum. É isso que a gente tem. Enfim, ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui, lembrando todos os fantasmas da Editora Abril. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta a dar um tchauzinho.